O evento reuniu dezenas de estudantes da cidade. Os sindicalistas João Alves da Luz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Madeira de Juína e Região, José Aparecido, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, José Roberto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município de Juína, vereadores e o prefeito Altir Peruso, no plenário Henrique Simeonato. O evento foi proposto pelo vereador Carlito Pereira da Rocha. A reforma da Previdência é uma realidade, onde que o debate já iniciou o ano passado, através da PEC que o governo federal encaminhou ao Congresso, a 287. É uma realidade dos brasileiros que precisa fazer o debate, fazer a discussão, entender de fato o que é isso, o que isso vai trazer de transtorno para a sociedade brasileira. E esse momento aqui é um momento que em Juína está parando, ou seja, a sociedade, de uma forma de um todo, para dizer para a sociedade o que de fato essa reforma vem de encontro àquilo que a comunidade precisa entender sobre a reforma. Temos como palestrante uma pessoa que está vivendo no meio lá, que é o Ságuas Moraes, é uma das pessoas que está diretamente ligado ao debate. Um outro que é o professor Júlio César, que está fazendo uma discussão sobre a reforma da Previdência no estado todo, ou seja, em todos os polos do estado de Mato Grosso, com todos os trabalhadores, principalmente da educação. Então duas pessoas que têm um perfil que a gente acredita que vai dar certo aqui para Juína, no sentido de apontar os caminhos e as inverdades que são ditas sobre a Previdência. Foram convidados para palestrar sobre o assunto o professor e dirigente sindical Júlio César Viana. Tem um processo de desmonte do Estado brasileiro e esse desmonte atinge principalmente a população das classes populares, os trabalhadores de modo geral. E, sem dúvida nenhuma, caso seja aprovado tudo isso que tramita no Congresso Nacional, o Brasil, há uma perda da qualidade das condições de vida para a maioria da população e um processo de empobrecimento que nos leva às condições de trabalho do início do século passado. Sobre a sua palestra dessa noite, o que o senhor pretende explanar, esclarecer para a população presente? Na verdade, o que a gente procura é justamente isso, desvelar aquilo que está sendo proposto, porque aquilo que a gente vê nos meios de comunicação, aquilo que tem sido dado de publicidade, é, na verdade, enganoso, pelo próprio nome, a palavra reforma. Ora, quando a gente ouve a palavra reforma no nosso subconsciente, a gente imagina a melhoria. Você já viu alguém fazer uma reforma da casa e destruir as vidraças, fazer goteira, destruir parte daquilo que é a estrutura da casa? De forma nenhuma, tem o objetivo de melhorar. Então, ao usar essa palavra, já está incutindo no nosso subconsciente que haveria uma melhoria. E a nossa finalidade aqui é justamente de esclarecer de que não há melhoria, há um processo de precarização, principalmente das relações de trabalho. Isso, consequentemente, vai gerar um processo de empobrecimento da maioria da população, ou melhor dizendo, nós vamos estar nas condições de trabalho que a gente estava no início do século passado. O senhor acredita nessa história que tem se falado na mídia insistentemente que a Previdência realmente está quebrada? O que levou a esse quadro se realmente ela está dessa forma? Primeiro, essa é uma inverdade, entendeu? Isso é uma história que não se comprova quando você avalia os números da arrecadação da Previdência. Segundo, é preciso que a população tenha claro de que nós temos um sistema de seguridade social. Nesse sistema de seguridade social, 3 itens são muito importantes. A saúde, quer dizer, a assistência à saúde, que é feita através do SUS. O LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que garante aos inválidos, aos idosos, uma pensão para que ele possa viver de forma mais digna. E a Previdência, que trata-se exatamente das aposentadorias dos trabalhadores assalariados. E nessa questão nós temos o seguinte: na Previdência, o que se arrecada dos trabalhadores assalariados, mais aquilo que seria contrapartida patronal,
nós temos um superávit anual de cerca de 70 bilhões de reais. Além disso, nós teríamos que somar a esses recursos o recurso do CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido das empresas, e somar o CONFINS, que é a contribuição com fins sociais, mais a contrapartida da União para a saúde. Quer dizer, dinheiro tem? Dinheiro tem. A gente tem, no final das contas, quando soma tudo isso, garantindo LOAS, garantindo a saúde, garantindo a previdência, nós temos cerca de 10 bilhões de reais de superávit. Então, o governo propõe uma mudança tão radical na Previdência, mas jamais apresentou o estudo atuarial que comprova as alegações que ele está fazendo. E o deputado federal Ságuas Moraes de Souza. Durante o evento, os dois convidados abordaram temas sobre a PEC 287/2016, proposta pelo governo federal. Infelizmente, o atual governo, esse governo ilegítimo, ele quer fazer uma reforma que vai sacrificar muitos trabalhadores desse país. Ele está propondo um desmonte da Previdência Social, ele quer quebrar a Previdência Social, porque da forma que ele está fazendo, as pessoas vão se desestimular a contribuir com a Previdência e desse modo cada vez vai ter menos receita na Previdência e aí a Previdência vai quebrar de fato. E ele tem proposto como idade mínima para se aposentar 65 anos e, muito pior do que isso, 49 anos para aposentadoria integral. Ele imagina que todas as pessoas começarão a trabalhar com 16 anos, trabalhará 49 anos com carteira assinada e ao final, com 65 anos, ele vai aposentar. Nós sabemos que não é assim que acontece. Nós sabemos que as pessoas têm uma média de tempo de emprego de 6 anos, segundo o DIEESE. Mostra que a média de emprego numa única empresa é de 6 anos. Se a pessoa precisa de 49 anos para aposentar, ele vai passar por 8 empresas ao longo da sua vida. Ele vai ter muitos períodos de interrupção de contribuição. Então, com certeza, ele passará dos 70 anos. Quase impossível, com essa reforma que está proposta, alguém aposentar antes dos 70 anos. Levando em consideração que a média de vida da população brasileira é de 75 anos, mais da metade da população morrerá antes de aposentar. Por isso, nós estamos chamando essa PEC da morte. E se nós... Isso considerando que a pessoa começa a contribuir com 16 anos, começa a trabalhar com 16 anos. Se nós levarmos em consideração que a população está tendo mais oportunidade de estudar, de universidade, e que ingressa no trabalho com carteira assinada, formalizado com 20, 22 anos, até 25 anos, quando presta um concurso público, essas pessoas aposentarão com 73, 74 ou 75 anos. Por isso nós estamos dizendo que mais da metade da população, por essa reforma, vai morrer antes de aposentar. Ele quer levar todos os aposentados da zona rural também, os segurados rurais, para 65 anos como idade mínima, e todos que hoje o produtor rural, o aposentado rural, ele contribui pela produção e não pelo pagamento mensal ao INSS. E agora, com essa reforma, está propondo que, além de ir de 60 anos para homens e 55 para mulheres, que vai tudo para 65 anos, que ele terá que contribuir mensalmente, ele terá que emitir um boleto, e aí nós sabemos a dificuldade que o aposentado rural vai ter para emitir o boleto e pagar todos os meses no banco ou na lotérica a Previdência Social. Com isso, nós vamos excluir o trabalhador rural da aposentadoria. Nós sabemos a dificuldade que é para o produtor rural comprovar a sua produção para que ele possa aposentar. E aí, desse modo, vai inviabilizar a aposentadoria do rural. Quer igualar o tempo de aposentadoria de homens e mulheres. E, além disso, os profissionais da educação e as polícias que têm aposentadoria especial pelo estresse, pela atividade que exercem, deixarão de ter aposentadoria especial. Por isso nós estamos radicalmente contra essa reforma da Previdência, porque quando a gente fala em reforma, a reforma é para melhorar e não para piorar. E essa aí piora muito, ela vai quebrar a Previdência e vai impedir que a maioria dos brasileiros, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, possam se aposentar. Então, por isso, o nosso posicionamento contrário a essa reforma de Previdência. Deputado, de que forma a população pode se manifestar e que peso tem essa participação da população contra esses desejos do governo? Essa mobilização da população, são essas audiências nas câmaras de vereadores, a manifestação das centrais sindicais, dos sindicatos, das associações, que tem feito com que hoje
mais da metade do parlamento já está contra essa reforma como ela está. Porque há poucos dias atrás, há 30 dias atrás, nós tínhamos a maioria favorável a essa reforma. Hoje, na Câmara dos Deputados, já uma pesquisa feita pelo Estado de São Paulo, nós já temos mais de 50% dos deputados contra essa reforma da Previdência como está. E isso só aconteceu porque a população mobilizou e a população está reclamando, as centrais sindicais estão reunindo, está tendo mobilização em todo o país, as câmaras de vereadores estão tirando moções de repúdio a essa reforma que aí está proposta, para que de fato a gente possa garantir, se tiver que alterar a Previdência, seja para melhorar a condição do trabalhador e não para poder piorar como está colocado nessa reforma e, além disso, quebrar a reforma da Previdência. Por isso, a mobilização da população é fundamental, não é importante, é fundamental para que a gente possa impedir que essa reforma aconteça. Durante a programação foram distribuídos panfletos das principais sindicais de trabalhadores do Brasil, que são contrárias à reforma da Previdência. Entre elas, a nova Central Sindical de Trabalhadores, dedicada às mulheres, que também fizeram um manifesto contra a reforma, distribuindo um panfleto com o nome de deputados que representam o estado de Mato Grosso, para que a população os conheça e faça cobranças para que esses parlamentares votem contra a reforma previdenciária e terceirização.